nós vamos continuar nossa viagem pelo mundo do Python. E agora a gente vai começar a ver assuntos que fazem do Python realmente uma linguagem útil. Até agora a gente falou de condições, loops, funções, que são coisas interessantes. Mas agora a gente vai estudar algumas coisas que tornam o Python, né, que mostram que o Python é uma linguagem bastante flexível. E a primeira coisa que a gente vai estudar hoje são as chamadas listas. Tá? Uma lista no Python é um conjunto ordenado de objetos que pode ser de qualquer tipo. Por exemplo, pode ser um inteiro, um flutuante, um complexo, um booleano, um string, etc. Como você define uma lista em Python? Para você definir uma lista, basta você abrir colchetes e entre os colchetes colocar os seus objetos separados por vírgula. Então, isso aqui é uma lista de objetos onde você tem inteiro, flutuante, string e booleano. Inclusive, você pode colocar dentro da lista uma outra lista. Você pode ter listas de listas. Tem essa flexibilidade. O que é importante aqui? Cada elemento dessa lista, ele tem uma posição. E como vocês sabem, quando você trabalha com índice, quando você faz indexação em Python, todos os índices começam com 0. Então, a posição desse primeiro número aqui é 0, a posição desse segundo é 1, a posição do terceiro é 2 e assim por diante. Note que esse índice, eles sempre são inteiros. Né? O índice inteiro identifica a posição do elemento na lista. Uma coisa importante que eu chamo a atenção, e a gente vai ver com detalhes isso, é que a lista ela é um objeto mutável. O que significa isso? Uma vez que você define a sua lista, você pode substituir um elemento de uma lista por outro, não necessariamente do mesmo tipo. Você pode retirar elementos da lista, você pode incluir elementos na lista. Tá? Ou seja, você pode mudar totalmente a sua lista definida originalmente. Para você definir uma lista vazia, e daqui a pouco a gente vai ver por que isso é útil, basta você colocar uma variável igual e escrever entre colchetes, e entre os colchetes não colocar nada, ou seja, isso é uma lista vazia. Então vamos supor que você tenha esse exemplo. L igual a 1, 2,5, 5,69x. Isso é uma lista formada de um inteiro, flutuantes e string. Para você acessar você vê que para você acessar o primeiro elemento da lista, é só você usar o índice. L0 vai te retornar o primeiro elemento, que é 1. Vou fazer isso aqui no Jupyter. Para a gente ter uma ideia de como funciona. Então, tá aí. Está aqui a minha lista. Se eu quiser o primeiro elemento da lista, simplesmente coloco L índice 0. Índice 0 vai me dar o primeiro elemento da lista. Se eu quiser o terceiro elemento da lista, L2. Lembra que começa em 0. Primeiro, segundo, terceiro. L2 vai me dar o terceiro elemento da lista. Agora, pode acontecer que você precise acessar o último elemento da lista e não necessariamente você saiba o tamanho dessa lista. Isso aqui é fácil. 0, 1, 2, 3. Então, se eu quiser o último elemento, é só fazer... Só fazer L3. Vai me dar um string X. Mas se você estiver trabalhando... Se você estiver trabalhando, digamos, com um conjunto grande de dados, e você tem várias listas com vários elementos, e não necessariamente você conhece o tamanho de todas as listas, e vamos supor que você precisa acessar o último elemento, basta você fazer L-1. L-1 vai te dar o último elemento. Se você quiser o penúltimo, faz L-2. E assim por diante. Ou seja, agora você vai indexar de trás para frente. Você também pode verificar se um elemento está na lista usando o operador IN, que a gente viu lá no início do curso.
Se eu quero saber que se 1 está na lista, 1 em L, quando eu faço a comparação, esse teste vai me retornar um booleano. Então, nesse caso, 1 em L, true. Se eu quiser saber se 5 está em L, false. Que obviamente não está. Agora, como eu falei, listas elas são objetos mutáveis. Ou seja, você pode substituir um elemento da lista simplesmente dizendo para o Python, ora, na lista L, na posição 2, eu quero que você coloque 2.6. Então, a posição 2 está sendo ocupada aqui por 3,14. Quando você faz isso, ele tira 3,14 e bota no lugar 2.6. Então, ou seja, você mudou o conteúdo original da sua lista. Agora, atenção para esse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui, ele é bastante instrutivo, porque ele chama atenção para uma coisa que a gente costumava fazer em outras linguagens, mas se você fizer isso em Python, você vai ter um erro de execução. Tá? Ou não necessariamente ele vai fazer o que você pensa que ele está fazendo. Que é o seguinte. Vou definir essa lista, que 1 igual 1.1, 2, 3. Então, lista bem simples. Tá aí. Agora, vamos supor que você quer guardar essa lista Q1, eu quero guardar essa lista Q1, não quero mexer nela, mas eu quero usar de alguma forma essa lista para fazer algum cálculo com os elementos dessa lista, mas sem destruir Q1. Então você pode pensar, fácil, eu faço Q2 igual a Q1, tá aí, eu faço Q2 igual a Q1, guardei minha lista Q1 e Q2, agora eu posso fazer o que quiser com ele. Aí você faz, vou mudar Q2. Eu quero que o último elemento de Q2 agora não seja mais 3, seja X. Aí você faz, ok, mudei Q2, está lá, substituiu o último elemento por X. Quando você faz isso, você pode pensar, agora eu mudei só Q2, eu não fiz nada em Q1. Q1 deve estar intacto, certo? Aí você vai ver que não. Você vai ver que Q1 também mudou X. Ou seja, se você faz Q2 igual a Q1, muda Q2, você não mantém a estrutura original de Q1. Q1 também muda. Tá? Mesmo que você não tenha mudado explicitamente Q1, quando você muda Q2, fazendo isso, Q1 também muda. Uma maneira de você evitar isso é fazer o seguinte, você faz Q2 igual a Q1 ponto copy. E aí você está dizendo explicitamente para o Python que agora você quer uma cópia de Q1. Agora sim, se eu mudar Q2 0 igual a 4, se eu fizer Q2 0 igual a 4, e mandar imprimir Q1, você vê que Q1 agora não foi alterado. Porque agora você diz para o Python explicitamente que você quer uma cópia de Q2. Para ficar mais claro isso, eu vou explicar aqui, nesse próximo slide, o que acontece. Quando você faz isso aqui, Q1 igual a Q2, você cria uma lista Q2 que aponta para os mesmos elementos de Q1.
Ou seja, ele não cria uma outra cópia, ele não aloca os números de Q1 em outra posição da memória. Simplesmente você cria um objeto que continua apontando para os mesmos elementos. Então, quando você faz isso, você criou um objeto Q2 que está apontando para os mesmos elementos de Q1. Então, no desenho, seria o seguinte: você definiu Q1 com posições 1, 2 e 3, que tem valores 1, 2 e 3. Quando você faz Q1 igual a Q2, você simplesmente define um outro objeto que aponta para os mesmos elementos. Por isso que quando você altera Q1 ou Q2, necessariamente você altera também Q1, tá? Porque você modificou os dados naquele slot de memória original. Quando você faz para o outro lado, digamos, Q3 igual a uma cópia de Q1, aí sim, você aloca isso aqui em outra posição da memória, e aí se você alterar isso, o Q3 não vai alterar Q1. Ok? Alguma pergunta? Ficou claro? Ok. Bom, como todo objeto em Python, a lista também tem os seus métodos. Existem muitos métodos de lista. Eu vou listar aqui só alguns principais que a gente vai usar, mas existem vários outros. Um método que é muito útil é chamado append. Append, ele basicamente ele pega um elemento e ele adiciona ao final da lista. Isso é muito útil quando você precisa preencher uma lista dentro de um loop que inicialmente você não sabe qual é o tamanho desse loop. Você precisa, digamos, preencher várias listas e cada preenchimento vai ter um número de elementos diferentes. Então você pode criar uma lista vazia e usar o método append para ir adicionando os elementos da sua lista. Necessariamente o método append ele vai colocar o valor no final da lista. O método insert, ele é semelhante ao append, mas agora ele vai ter um parâmetro a mais. Você diz em qual posição da lista você quer que o elemento seja inserido. Então, por exemplo, se você faz L insert 1, 4.6, isso está dizendo que no índice 1, ou seja, na segunda posição, ele vai colocar esse valor 4.56. Ou seja, os outros elementos vão ser simplesmente deslocados, tá? Para dar espaço para o 4.56. Você pode também remover um elemento da lista. É só você fazer L.remove, e aí você diz que elemento você quer, explicitamente você tem que dizer qual é o elemento que você quer que saia da lista, que seja apagado da lista. Semelhante a isso, você tem o pop, que se você chamar só dessa forma, ele vai apagar o último elemento da lista. Se você der um inteiro como argumento, ele vai apagar o elemento correspondente a esse índice. Então, se você fizer pop 1, ele vai apagar qualquer elemento da lista que esteja na posição índice 1. Se você não colocar nada, ele vai simplesmente remover o último. Em algumas situações, isso aqui é muito útil, tá? Você quer saber não qual é o elemento da lista, mas qual é a posição ocupada por certo elemento. Então, por exemplo, você quer saber, numa lista, qual é a posição ocupada pelo número 2.5. Esse index, ele vai te retornar a posição desse elemento. Se você quiser ordenar uma lista em ordem crescente, uma lista de números, você quer ordenar em ordem crescente, é só você usar sort. Se você quiser em ordem reversa, sort. Se você quiser inverter a ordem dos elementos de uma lista, você usa reverse. Então, alguns exemplos de aplicação. Por exemplo, onde esse append ele vai ser útil? Você pode definir, por exemplo, uma lista vazia, uma lista que não tem um elemento, sem nenhum elemento, e aí eu vou preencher essa lista com números inteiros que vão de 0 a 4. Você lembra aqui, ó, essa função range gera números inteiros de 1 a 4. Então, fazer for i em range 5. Aqui eu chamo append. Dentro do append eu vou colocar o que eu quero que esteja na lista. Nesse caso aqui eu quero o seguinte, eu quero calcular qual é a raiz quadrada desse i elevado a 2.5 mais aproximado para 2 casas decimais. Tá?
Ó, SQRT de I elevado a coeficiente 5, depois esse número é redondo, com 2 casas decimais, lembra? A gente viu isso aqui na primeira aula, e todo esse resultado aqui vai ser jogado na minha lista. Tá? Ou seja, a minha lista vai ter 5 elementos. Está aqui, ó, 0, 1, 2.38, 3.95, 5.56. Obviamente, para 0 dá 0, para 1 dá 1, e aí os outros, ele aproximou para 2 casas decimais que eu exigi. Então, eu criei essa lista. Agora, suponha que nessa posição aqui, ó, 1, tá? Coincidentemente, aqui está 1. Tá? Esse aqui é o elemento 1, mas vamos supor que eu queira, na posição 1, não o elemento 1, na posição 1, colocar 5.53. Ele vai pegar isso aqui, jogar aqui. Então, 0.53, e agora os outros vão ser deslocados de uma unidade do índice. Esse aqui agora passa a ser o índice 2. E no índice 1 eu coloquei 5.3. E agora, se eu quiser ordenar em ordem crescente, eu faço L.sort, e ele vai ordenar em ordem crescente. Então, dependendo do que você vai fazer, esses métodos são muito úteis. Ok? Alguma pergunta? Agora, tem um método de string interessante, que ele chamado split, que ele retorna uma lista com os elementos do string. Aí, isso é muito útil quando você quando você tem um string muito grande e você precisa trabalhar só com partes daquele string. A gente vai ver um exemplo futuramente, nas aulas seguintes, onde a gente usa isso, por exemplo, para ler um arquivo. Então, vamos supor que você tem um string A, B, C, D, E. É melhor fazer um junto. E esse string, ele está separado por vírgulas. A, B, C, D, E. Se você quer acessar cada elemento desse string, você pode fazer o seguinte, ó, L, definir uma lista L1. Né? Na verdade, eu estou definindo uma lista porque, na verdade, esse método ele retorna uma lista. Então, é só fazer s.split. E aqui eu vou falar para ele qual é o caractere que eu quero, qual é o tipo de caractere onde ele vai fazer literalmente a quebra, onde ele vai fazer a separação. Nesse caso aqui, ó, você vê que todas as letras são separadas por vírgula. Então, eu falo para ele, ó, onde tiver vírgula, separa os caracteres. E aqui eu vou imprimir a lista. Daí, ó, ele separou os caracteres e jogou os caracteres numa lista. Você vê agora que cada caractere ó, é a entrada de uma lista. E se deixasse em branco? Vou falar agora sobre isso. Ah, tá. Desculpa. Obrigado. L1, 0, tá? Você vê que vai retornar A. Ok, agora vamos fazer o que você sugeriu. Vamos deixar em branco. Split. Aqui. Ó, ele retornou simplesmente uma lista com um elemento com o string completo. Por quê? Porque deixar em branco, por default, ele vai procurar espaços entre os caracteres. Como ele não achou nenhum espaço, ele vai dizer, olha, não achei nenhum lugar que tem espaço para separar, então não vou fazer nada. Retorna simplesmente a lista de um elemento que é o block string. Tá? Mas vamos colocar espaços agora. Se colocar espaços, ó, aí sim, aqui agora ele achou espaços entre as letras do string, aí ele separa com espaço. Okay. Se você somar duas listas, fizer L1 mais L2, o que vai acontecer?
aqui que você faça Q1 mais Q2. Se você fizer Q1 mais Q2, ele simplesmente vai juntar as listas. Tá? Então, ele vai pegar a lista Q1, que estava aqui, 1, 2, x, e somar com a lista Q2. E substituir o primeiro elemento por 4, 4, 2x. Ou seja, ele vai pegar duas listas e simplesmente combinar essas listas. Transformar uma lista maior com todos os elementos da lista original. É isso que ele vai fazer. Como exercício, eu vou deixar para vocês testarem depois o que retorna esse elemento aqui. N é uma lista qualquer. N, L2 ou L2. Com esse L1, L2 já dá acima. Veja o que acontece e interprete a saída. Tá? Certamente você vai entender imediatamente o que significa a saída desses comandos. Ok. Agora, lista é um objeto bem flexível e a gente consegue fazer coisas bem interessantes com listas. Por exemplo, vamos supor que você pode criar uma lista inteira de objetos, inteira, blá, blá, mas você pode também criar uma lista de funções. Tá? E para criar uma lista de funções, a maneira mais fácil é usando a palavra lambda, que nós vimos na última aula. Então, por exemplo, todos os elementos aqui estão na lista. Tá? Para cada entrada na lista, eu vou definir uma função com a palavra lambda, e cada função vai retornar, cada função representa um retorno diferente. Então, vamos supor que eu defino a minha primeira entrada da lista como uma função constante, ou seja, para qualquer valor de x, não importa, ela sempre vai retornar 1. Agora, para o segundo elemento da lista, eu vou definir uma função um pouco mais interessante. Para qualquer valor de x, ele retorna x. Essa aqui retorna x ao quadrado, essa aqui retorna x ao cubo. Então, eu defini uma lista de funções. Como eu uso isso? Eu faço o seguinte, ó. Se eu quiser usar qualquer função dessa, eu chamo o elemento da lista correspondente, ou seja, f-lista na posição 2, f-lista no índice 2 é esse camarada aqui, ó. Lembra que é 0, 1, 2. Então, f-list no índice 2 é esse camarada. Agora, como isso aqui é uma função, eu vou chamar f-list2, que é essa função, calculado com x igual a 3. Então, ele vai pegar 3 elevado ao quadrado, 9. Então, você pode ter uma lista de funções definidas com a palavra-chave lambda, e você pode chamar essas funções como elementos da lista. Então, passando o argumento. Ok? E aí você consegue fazer coisas ainda mais legais. Né? O Python ele tem essa flexibilidade. Você pode fazer quase tudo em Python. Tem uma coisa legal chamada compreensão de lista. Compreensão de lista é o seguinte. Vamos supor que eu quero criar uma sequência de números numa lista e cada entrada é um número inteiro ao quadrado. Então, você pode colocar um for dentro da lista. Da seguinte forma. Aqui você coloca uma função, ou seja, uma expressão que vai ser calculada para cada variável x, e aqui, a partir daqui, você coloca um loop dizendo qual é o range onde o x vai correr. Ele vai fazer for x em range 10, ele vai correr o x entre 0 e 9. Então, quando o x for 0, ele vai calcular isso aqui, ó, 0 ao quadrado, e vai botar como sendo o primeiro elemento da lista. Quando o x for 1, 1 ao quadrado vai botar aqui. Quando o x for 2, 2 ao quadrado vai botar aqui. Assim por diante, até chegar no final da coleção, que nesse caso é 9. Tá? 9 ao quadrado é 81. Então, de maneira bem compacta, tá? Você consegue rapidamente criar uma lista com esses valores. Mas ainda você pode fazer coisas mais interessantes. Vamos supor que você não queira simplesmente os números elevados, todos os números elevados ao quadrado, que não é o caso aqui, mas eu só quero aqueles que são divisíveis por 2. Então, depois do for, eu coloco um if, ou seja, eu quero que ele gere essa coleção, eleve ao quadrado, mas eu só quero que você guarde na lista aqueles cujo resto
dividido por 2 dá 0, ou seja, aqueles que são divisíveis por 2. Tá? Ele vai fazer isso, jogar aqui, testar a condição e só vai colocar na lista aqueles que satisfizerem essa condição. Então está aqui, ó. Produzir a sua lista. Você botou um tipo de filtro aqui. Isso aí se chama compreensão de lista. Isso aqui é importante vocês verem, porque provavelmente, se você for ler um código em Python que usa muita lista, provavelmente vocês vão encontrar coisas desse tipo. E note que é uma maneira muito mais econômica do que você fazer um for e ir colocando os elementos da lista usando append. Como eu mostrei aqui. Ó. Você pode resumir esse for, você pode escrever esse código de uma maneira muito mais limpa, de uma maneira muito mais eficiente, ou mais econômica, não necessariamente mais eficiente, mas mais econômica, usando compreensão de lista. Ok? Ok. Bom, agora que a gente viu listas, a gente vai ver agora um outro tipo de objeto que é formado por coleções de objetos, que são chamadas tuplas. Né? Se vocês forem ler textos em inglês, vocês vão ver isso aí como tuples. Então, uma tupla, ela é uma sequência de objetos com uma lista, mas a diferença é que a tupla ela é imutável. Ou seja, uma vez que você constrói a sua tupla, você não pode substituir valores, como você faz na lista. Também você não pode nem retirar, nem colocar valores numa tupla. Tá? Uma tupla é totalmente imutável. Uma vez criada, ela sempre permanece daquela forma. Agora, da mesma forma que você acessa os elementos de uma lista, você acessa os elementos de uma tupla. Então, por exemplo, essa tupla aqui, 1.5K4, note que tupla, assim como a lista, ela pode ser formada por diferentes tipos de objetos. Tá? Aqui, por exemplo, você tem flutuante, string inteiro. Então, se você quer acessar o primeiro elemento da tupla, T0. Se você tentar substituir, como você faz com a lista, ó, você vai ter esse erro. Porque a tupla é um objeto imutável. Né? Isso aqui que você faz com a lista, você não pode fazer com a tupla. Nós já encontramos tuplas nos nossos exemplos anteriores sem saber. Por exemplo, quando você define uma função e dá o return ele retorna o resultado como uma tupla. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, um return que retorna 2, 3 ou mais valores, eles retornam esses valores empacotados numa tupla. Se você quiser criar uma tupla de um único elemento, é só você fazer isso aqui, ó, t igual a 2, vírgula. Essa vírgula aqui faz o Python reconhecer que isso aqui é uma tupla. Se você não colocasse essa vírgula, você estaria definindo simplesmente um inteiro entre parênteses. Tá? Isso aí ele vai interpretar como simplesmente um inteiro, um objeto inteiro. Para você especificar que isso aqui é uma tupla de um único elemento, você tem que colocar a vírgula depois do 2. Tá? Ele entende que é uma tupla de apenas um elemento.